Podemos ouvir um glória a Deus? Então, pelo amor de Deus, acende a luz aqui de trás. Queridos, pega a sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de Neemias. Neemias está antes de Salmos, antes de Jó, melhor dizendo, antes de Salmos também. Está depois de 2 Crônicas. Glória a Deus. Obrigado, Cleo. Obrigado por você ter vindo. Nós vamos andar um pouco na Bíblia hoje. E vai dar tudo certo. Pela manhã Deus falou conosco de forma poderosa, através das portas de Neemias. Foi muito bom o que Deus construiu em nós pela manhã. Domingo passado Deus falou conosco poderosamente pela manhã e à noite a respeito desse assunto. E hoje aprove ao Senhor também isso ser gerado no teu espírito. Amém? Lembrando que o homem, ele tinha uma segurança. A Bíblia diz que Deus fez o homem, Gênesis 2, e Deus colocou no jardim. Mas a Bíblia diz que pelo fato do pecado o homem foi expulso do jardim. Há quem diga que o jardim ele era murado. E quando a gente vai ler Cantares de Salomão também, a Bíblia fala a respeito do jardim, e ele diz que nós somos como um jardim fechado, regado. Então, o pecado é o que nos faz com que esse muro seja quebrado e a gente nos tornamos afastados de Deus. Nós perdemos, na verdade, a proteção de Deus. Aí você pode dizer, puxa pastor, mas e a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Agora o que nós temos que entender é que Deus não se interfere nas decisões humanas. A decisão que eu quiser tomar, eu posso tomar, Deus não vai interferir. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, eu costumo dizer, e essa semana eu vi uma pessoa de um grande gabarito, pensando como eu penso, e eu fiquei muito feliz, que nós que servimos ao Senhor, nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Se você for buscar no dicionário o que é o livre-arbítrio é quando você, de forma pessoal, você toma uma decisão absoluta na tua vida. Deus não se interfere. Então, as consequências que às vezes vêm em nossas vidas, não é nada mais do que a colheita, na verdade, do comportamento, da atitude que nós tivemos. Então, nós não podemos reclamar de Deus. Porque o que aconteceu com os nossos irmãos foi isso. O profeta Jeremias, no capítulo de número 25, Jeremias, ele leva uma mensagem. Ele leva uma mensagem, porque diz a palavra que o povo se esqueceram de Deus. E a Bíblia diz que Deus, através dos servos, através dos profetas, Deus alertava o povo.
A Bíblia diz que Deus, incansavelmente, Deus chamava o povo: volte-se para mim, se arrependa do seu pecado, se arrependa dos seus caminhos, das suas maldades. Mas o povo não ouviu a voz de Deus. Então, a Bíblia, ela é bem categórica em dizer em Provérbios 26:2, que como o pardal que voa em fuga e a andorinha que alçam veloz, assim maldição sem motivo na vida do justo não pega. Então nós devemos entender isso de uma vez por todas, irmãos, que às vezes os nossos muros, o nosso muro espiritual, as nossas portas espirituais, somos nós que deixamos os muros serem fendidos, as portas destruídas, porque nós damos legalidade. Então nós não podemos reclamar de Deus, porque quando você passa a viver a palavra, dentro da vontade permissiva de Deus, melhor dizendo, quando você não vive a palavra, vai acontecer muitas coisas. Muitas coisas vão acontecer. Mas quando você é detentor da palavra, a palavra está no teu espírito, a palavra está no teu coração, não tem como as coisas darem errada, não darão. Então, queridos, esse é o tempo de nós olharmos para os nossos muros espirituais. Às vezes, você tem até construído muros que não são muros espirituais, e esses muros, eles só serão demolidos por você. Eles não serão demolidos pelo Espírito Santo, ou pelo poder extraordinário, sobrenatural de Deus, não. Porque às vezes somos nós que construímos. Mas quando nós estamos dentro da guarda do eterno, quando nós estamos escondidos na sombra do onipotente, acabou, irmãos. O diabo, ele não encontrará nenhum tipo de legalidade sobre as nossas vidas. Então é muito importante você entender que às vezes é um tema dentro de um ministério, ele passa, mas a cultura tem que ser construída em você. Você tem que estar atento ao que Deus está falando, ao que Deus está construindo. Porque na maioria das vezes nós queremos que as coisas fluam em uma rapidez tão veloz ou fugaz, que a gente não para entender e não para perceber o que Deus está falando conosco. Mas Deus todo dia fala conosco, todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Hoje, por exemplo, você tem a opção de lembrar que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E isso, de uma forma para que você entenda, mais do que vencedores significa você vencer por antecipação. É o que Deus tem para nós. Agora, às vezes a nossa falta de entendimento vai nos privar de enxergar o que Deus está fazendo. E aí a gente vai acabar vivendo aquele texto de Gálatas 4, que o menino, quando ele é menino, ele não difere do escravo. Ele não pode ter a postura de homem, porque as coisas não vão fluir. Então esse é o tempo de nós, em nome do Senhor Jesus, olharmos para nós mesmos, fazermos uma avaliação de como nós estamos e entendermos se nós estamos dentro do propósito de Deus. Então diz o texto sagrado no livro de Neemias, capítulo de número 6. Capítulo número 6. Diz o seguinte, verso de número 3. Diz assim o texto sagrado, tá? Eu estou aqui com a Almeida. Enviei-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra. Ou talvez, se você estiver com a NVI, um grande projeto. De modo que não poderei descer. Por que desceria? Por que cessaria?
esta obra, enquanto eu a deixa e fosse ter convosco. Uma pergunta, verso número 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo, e com uma carta aberta em mão, verso número 6, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gasmo disse: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edifica os muros, e tu farás rei dele segundo as suas palavras. Verso número 7. E que pusesse profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem pois agora e consulte juntamente. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. E a tua palavra, Deus, ela tem que ser vida em nós, Pai. Se ela não for vida em nós, de nada serve, Senhor. Serão apenas, Deus, informações sobre nossas vidas. Mas que nessa noite, Deus, a tua palavra, ela possa encontrar um coração aberto, um coração disposto a apenas não ouvir, Senhor, mas um coração disposto a praticar. Senhor, que nesse tempo seja levado cativo, Senhor, pensamentos, emoções. Que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós possamos estar em Ti para receber de Ti, Pai. Por isso, nesta noite, cada vida que está neste lugar, Senhor, ó Deus, que o sangue do Cordeiro venha sobre ela, Senhor. Nenhum tipo, Deus, de comichão, Senhor, ó Deus, atrapalhará a Tua palavra de fluir, Senhor. Nada pode deter a Tua palavra, a não ser a nós mesmos, Senhor, que às vezes somos de dura serviço, Senhor. Mas nessa noite, Deus, em o nome de Jesus, nós declaramos que não há pessoas aqui, espíritos aqui de duro serviço, Senhor. Pelo contrário, Pai, todos estão quebrantados na Tua presença, Senhor. Nós profetizamos esta noite em o poder do nome de Jesus. Por isso, nesse tempo, Pai, o que o Senhor está construindo em nós, Senhor, nós usaremos, Senhor, para chegar à eternidade e alcançar, Senhor, a promessa maior, Pai, que é a salvação. Por isso, nesta noite, eterno, seja conosco. Espírito Santo, nesta noite, meu amigo, em o poder do nome de Jesus, Tu que é aquele que traz o poder sobre nós, Tu que é aquele que traz a cura sobre nós, Tu que é aquele que traz a direção sobre nós, nesta noite esteja com liberdade neste lugar, em o poder do nome de Jesus. Por isso, Pai, eu Te louvo por cada vida que saiu do seu lar, Senhor, e veio a este lugar nesta noite. Deus, não permita eles saírem de mão vazia deste lugar, Senhor. Mas antes, Deus, cumpre a Tua palavra, conforme diz, Senhor, que ela não voltará vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual Te agrada ou Te apraz, Senhor. Por isso eu Te louvo em o poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, essa história, essa carta, talvez, não sei se você entende assim, mas é uma das mais belas histórias da Bíblia. Por que eu consigo ver assim? Porque aqui nós vemos amor, aqui nós vemos uma pessoa que não aceita certos tipos de situações, uma pessoa que enxerga a necessidade do próximo,
Uma pessoa que, acima de tudo, tem uma responsabilidade fora do comum para buscar a direção de Deus. Uma pessoa que, além das suas funções, das suas habilidades, de estar em um local maravilhoso, de estar em uma função nobre, uma função bela, ele abre mão da sua vida. Uma pessoa que está disposto a investir a sua vida em vidas. Uma pessoa que abre mão do seu bem-estar, abre mão da sua liberdade pessoal para se engajar no propósito de Deus. Porém, é uma pessoa que Deus não mandou ele ir fazer. Mas aqui nós notamos uma pessoa que é um verdadeiro patriota. Uma pessoa que não aceita a miséria, não aceita a desgraça, não aceita o opróbrio. Uma pessoa que não aceita a decadência moral, a decadência civil, a decadência espiritual, a decadência familiar. Uma pessoa que tem muitos a nos ensinar. São apenas 13 capítulos e eu gostaria muito de pedir a você que leia com carinho, com amor esse texto, porque tem muito a contribuir em nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que ele era da tribo de Judá, de onde Jesus veio. Então, dentro disso eu consigo notar e enxergar o amor do nosso Cristo de forma profética. Então isso demonstra que Deus, ele sempre se preocupou comigo e com você. Agora o problema não está em Deus se preocupar, o problema não está em Deus levantar pessoas para novamente nos estender a mão, para novamente nos dar uma direção. O problema está em nós. O problema está em nós, por quê? Porque nós não queremos, na maioria das vezes, ser direcionado. Na maioria das vezes nós não queremos ser confrontados por Deus, ser confrontado pelo Espírito Santo, ser confrontado por um profeta ou por uma palavra de algum ministrante que está a ministrar. Porque na maioria das vezes nós entramos dentro desse lugar armados, com problemas emocionais, com feridas na alma por questões mal resolvidas, por questões que lá atrás nós plantamos, e nós não paramos para avaliar esse estado que nós estamos, mas nós queremos continuar, e às vezes da forma que nós estamos, nós não vamos prosseguir. Talvez nós até morremos naquela situação, naquele estado, mas não é o que Deus quer para nós. Então a Bíblia vai nos dizer algumas características desse homem. E a Bíblia, ela diz que alguém se encontrou com ele e a primeira coisa que ele fez, ele ouviu. Antigamente, quando alguém tinha essa função de ser um copeiro, era alguém que tinha o convívio com o rei diariamente, todos os dias estavam com o rei. Era alguém que ouvia os segredos do rei. Era alguém que sabia quais as decisões o rei ia tomar, porque quando nós temos um cargo de confiança, as pessoas de fato depositam uma confiança em nós. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele se indignou. A Bíblia diz que ele entra em suas lamentações. A Bíblia diz que ele passa por um processo de crise. Mas a Bíblia diz que ele se realinha através das ferramentas espirituais. A Bíblia diz que ele vai para um processo de jejum, um processo de oração, para que ele pudesse primeiramente ganhar a batalha no mundo espiritual, para depois ganhar a batalha na terra. Quando na maioria das vezes nós não agimos assim, irmãos. Nós queremos primeiro ganhar a batalha aqui na terra, para depois nós ganharmos a batalha na região celestial. Entenda uma coisa, vem de lá para cá para nós. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial.
Então às vezes é eu e você que não paramos para ir buscar, para entender que tipo de ferramenta espiritual nós precisamos. E aí às vezes a nossa vida ela entra em decadência. No livro de Provérbios, no livro de Hebreus, capítulo número 11, o verso de número 1 foi pregado aqui na quarta, mas porém diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que vê não foi feito pelo que é visível. Então nós notamos que dentro disso aqui, a fé de Neemias era uma fé com discernimento. Era uma fé que o cara parava para observar o que poderia dar errado e o que poderia dar certo. Mas na atualidade não é isso que ocorre com a igreja, irmãos. Porque a igreja ela não tem parado para amadurecer, a igreja não tem parado para refletir na palavra de Deus. A igreja não tem parado para entender qual é o próximo passo que Deus quer que ela dê. Então, queridos, nessa noite, em o poder do nome de Jesus, o contexto social de Judá era terrível. Hoje nós olhamos para o mundo e a gente para analisar o que está acontecendo com relação à praga que está aí fora, e nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse contexto aqui que nós estamos falando era um contexto terrível. A Bíblia diz, querido, que eles estavam vivendo em miséria e desprezo. Nós não estamos vivendo assim. Se você se sente desprezado, talvez seja por outros fatores. Porque você tem o Espírito Santo para te consolar. Você tem a palavra de Deus para você se nortear. Você tem um templo para você vir, para você ouvir uma palavra. Talvez você tenha alguém com quem conversar, mas essa questão que eles estavam vivendo aqui, eles estavam vivendo em opressões dos seus inimigos. Eles estavam vivendo, sabe, a questão da decadência moral era terrível, porque eles casaram com mulheres que eram mulheres de julgo desigual. A religiosidade, eles haviam quebrado aliança com Deus. Então são tipos de decadência, queridos. A miséria assolava porque a vida deles estavam destruídas. E de forma pessoal eles se sentiam desprezados. E de fato eles estavam. Porque se existe algo em nossas vidas, que fique bem claro essa noite, Jesus morreu por você, sim, claro que Ele morreu. Só que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata, irmãos. Nós temos que estar dentro dos padrões da graça, para que nós possamos ser alcançados por ela. Há quem diga, não, nós estamos vivendo o tempo da graça. Não vai por esse caminho. Porque nós temos que viver renúncias. Nós temos que, nos afastar de pessoas. Então nós notamos que Neemias, a primeira coisa que ele vence aqui, ele vence um princípio chamado o princípio da insatisfação. Ele poderia estar insatisfeito. Ele poderia olhar para si e dizer assim, puxa, mas eu ouço tanto falar desse Deus, mas ó a decadência que eu estou, a decadência que minha pátria está. Não, ele não foi por esse caminho, pelo contrário. A Bíblia vai nos dizer que ele faz uma oração, buscando perdão dos seus pecados, buscando perdão do seu pai. Então, queridos, quando nós vivemos uma vida de insatisfação, jamais nós seremos gratos. E isso é o que mais acontece na igreja. Pessoas insatisfeitas. Como que nós vamos conquistar, irmãos, se nós somos insatisfeitos?
A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Deus, Ele é bondoso. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é misericordioso. Mas eu preciso estar próximo de Deus. Eu não tenho que viver uma vida de insatisfação, não. Tem alguma coisa errada quando eu entro por esse caminho. Quando nós vivemos de forma insatisfeita, querido, o Salmo de número 103 foi lido aqui hoje, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, o salmista dando um comando para a sua alma, dizendo: alma, você tem um Deus, e esse Deus tem feito benefícios para ti, então você não vai esquecer. É nós que temos que dar comando, irmãos. Não é a sua alma que tem que mandar em você. A insatisfação nós devemos ver como um vício emocional. Pessoas que nunca estão satisfeitas com coisa alguma. Pessoas insatisfeitas nunca conseguirá demonstrar gratidão. Quando na verdade um coração grato alegra ao Senhor. Um coração quebrantado alegra ao Senhor. A satisfação, queridos, é o que vai nos fazer viver sempre com gratidão, agradecer por tudo e por todos, por tudo que Deus tem feito e vai fazer sobre nossas vidas, porque diz a palavra: seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Então pessoas insatisfeitas são críticas. Neemias, ele poderia entrar dentro de um processo de crítica e dizer: não, eu não quero nem saber dessas pessoas, eles pecaram, eu não tenho nada a ver com isso, e hoje eu estou preso por causa deles. Não foi assim que Neemias viu. Neemias viu uma vasta impossibilidade de ele ir lá, através do Espírito Santo, e mudar aquele caos que havia lá. E nós, como que nós temos enxergado, irmãos? Com a nossa ingratidão. Ontem, eu faço parte de um grupo de pastores, e o pastor publicou o vídeo de um irmão no hospital. Eu até mandei no grupo de intercessão para orar por ele. Um rapaz gemendo com Covid. E ele falando das características, como é terrível os sintomas. E ele falando: eu não posso sair daqui do oxigênio. Aí ele apontou o celular para ir lá no banheiro. Ele falou: quando eu vou naquele banheiro eu volto morrendo. E você está aqui, você está respirando, você levantou hoje pela manhã. Isso é motivo de nós louvarmos a Deus e nós sermos gratos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, quando nós vivemos insatisfação, nós vamos andar pela crítica. E os críticos, você pode até pensar assim: não, mas a crítica é construtiva. Não, mas às vezes a pessoa que recebe a crítica construtiva não é uma pessoa madura, pode se ferir também. Então, queridos, pessoas insatisfeitas sempre vai querer culpar as outras. Isso é dentro da igreja, isso é dentro do mundo corporativo. Pessoas insatisfeitas sempre vai jogar as culpas um para os outros, quando na verdade nós temos que assumir a realidade. Neemias assumiu, ele disse assim: não, pai, foi eu que pequei, Senhor. Os meus pais também pecaram, a nossa nação pecou, e agora eu estou aqui como intercessor pedindo que o Senhor tenha misericórdia, me dê uma estratégia, Senhor. Temos feito isso, irmãos? Quando nós somos críticos, nós vamos criticar o governo federal, nós vamos criticar o governo estadual, o governo municipal, nós vamos criticar a saúde, nós vamos criticar, a questão da educação. Agora, o que nós temos feito a nível de oração, a nível de intercessão, a nível de liberação de palavras, para que o ambiente seja mudado? Às vezes nós não passamos simplesmente, perdoe-me a minha franqueza, de ser um profeta como um Balaão. Balaão, pelo menos, Deus falou assim: não, Balaão, você não pode fazer isso. Então, queridos, nós devemos entender, em o poder do nome de Jesus, que pessoas insatisfeitas também elas vão viver processos de se vitimizar.
Quando na verdade Deus ele tem o Espírito Santo para mim, para você. E é tempo de nós mudarmos esse quadro dentro de nós. É tempo de nós mudarmos o caos que está dentro de nós. Se tem alguma coisa fora do contexto, não é pelas pessoas ou não é pela sociedade, nem muito menos por Deus, mas por mim mesmo. Do que nós temos sentido? Que tipo de ambiente nós temos formado diante de Deus? Eu não vou mais para a igreja porque o irmão não está nem aí comigo. Quem pede é você. Você pode ver que o filho pródigo, Deus não foi atrás dele. Ele que se levantou, ele entendeu, ele caiu em si, o caos que estava dentro dele, a miséria que estava dentro dele. Ele se indignou com aquilo e disse assim: não, na casa do meu pai até os trabalhadores têm muito, por que eu vou viver nesse estado? É tempo de nós nos levantarmos como Neemias, queridos, e pararmos, aleluia, de ser provido para nós sermos provedores para a sociedade, para aqueles que estão esperando de nós. Falamos continuamente aqui a palavra de Deus, Romanos, que a criação, ela anseia com expectativa a manifestação dos filhos. Como que nós temos nos manifestado? Então, queridos, entenda uma coisa: Neemias, ele era patriota. Neemias era um homem de devoção ao Senhor. Neemias, ele era um homem de fé. Senão ele não ia lá enfrentar inimigos, ele não ia lá fazer algo que ele não pertencia mais àquele lugar. Ele não nasceu lá, ele nasceu dentro do cativeiro. Ele tinha N, situações para dizer: eu não vou, para trancar o coração. E mesmo que Deus pegasse pelo braço dele, talvez ele faria como Jonas. Mas não foi isso que Neemias fez. (2:20) 2:20 vai nos dizer assim: e eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Olha que pessoa ousada. A cidade estava um caos, os muros quebrados, as portas queimadas. Eu estive pensando, falei: puxa, Senhor, mas será que os irmãos entendem isso? Porque às vezes não entendem, queridos, perdoe-me. Mas imagine agora os morros do Rio. Poucos policiais conseguem entrar lá. Por exemplo, aquele vereador da rede social que diz que tem lugar que polícia não entra, porque quem comanda é o mal. Então, queridos, lá na cidade de Judá estava da mesma forma, quem comandava era o mal. Havia um interesse que a cidade ficasse daquela forma, fora do padrão de Deus, para que o mal continuasse a atuar, a miséria, a desgraça. Mas Neemias, ele se levanta com poder e autoridade. Se dentro do teu lar tem alguma coisa fora do contexto, do qual seja um contexto fora de família, se levante com autoridade. Você que é mãe, você que é pai, não aceite em nome de Jesus. Não vá debater com a pessoa, mas vá falar para o diabo que você não aceita. Se posicione em Deus. Foi o que Neemias fez. Às vezes aceitamos tudo, queridos, e a nossa visão entra pela visão da normalidade. Tudo é normal. Mentira. Deus não tem uma visão normal. A visão de Deus não é normal. A visão de Deus é anormal, porque Deus, ele enxerga diferente de nós. Nós também temos que ser diferente, porque dentro de você, quando tem a misericórdia, quando tem o amor, quando tem a graça, quando o Espírito Santo envolve o teu ser, não tem como você não pensar como Deus pensa. Aleluia. Glória a ti, Pai. Então, queridos, Neemias, ele era um homem de valor, ele reconhece o seu valor. E ele diz assim: não, nós seremos bem-sucedidos, porque o Deus do céu está conosco e nós seremos bem-sucedidos. O diabo, ele teve até um colapso de ira e de raiva, mas Neemias estava com a sua esperança, com a sua fé, com a sua direção fincada no Senhor. É diferente. Como que nós estamos, irmãos? Em quem nós temos esperado?
Você está esperando no próximo governador, quando Dória sair, que vai melhorar? No próximo prefeito, quando sair, que vai melhorar? Não. Você precisa entender, enxergue o seu valor em nome de Jesus. Porque foi isso que Neemias fez, ele enxerga o valor dele e falou: não, eu sirvo a um Deus poderoso, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele vai se levantar, eu sei que Ele está comigo, e nada vai me deter, porque eu estou indo lá fazer a vontade dEle. Você tem se levantado para fazer a vontade de Deus, ou a sua vontade? Cuidado, porque se for a sua vontade, você pode entrar em um processo de decadência. E não é Deus que está mandando você entrar nesse processo de decadência. Neemias, ele foi um homem extremamente diligente com as coisas de Deus. Quando você olha para o contexto, irmãos, eu estou falando de alguém que era, entre aspas, escravo. Tinha uma liberdade porque fluía na presença do rei, fluía na presença da rainha, mas ele era escravo. Ele era limitado dali para frente, ele só vivia naquele ambiente. Mas diz a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra do Eterno, aquela que é alimento para mim, para você, aquela que vai nos levar até o céu com a ajuda do Espírito Santo. Se você não se enche dela, você é um campo fértil para o diabo te encher de qualquer tipo de coisa. Então Neemias, ele não era uma pessoa estudada. Neemias não era um grande estrategista, Neemias não era, um engenheiro, Neemias não era um mestre de obra, Neemias não era um líder. Mas quando ele se posiciona em Deus, as coisas mudam. Então, queridos, não é tempo de você estar vivendo reclamações, pare de reclamar. Quem reclama entra no caminho dos murmuradores. Neemias se levanta com a grande diligência para cuidar do que era de Deus, porque lá foi Deus que havia edificado. Jerusalém estava lá, a cidade de grandes feitos, e ele não aceitou, ele se indignou com aquela situação. E você tem se indignado com alguma situação que o diabo tem causado, os demônios têm causado? Ou você diz: não, está tudo de boa, está tudo tranquilo, quando Deus quiser resolver, Deus resolve. Mentira, Deus não age assim. Deus, ele age por intermédio da sua palavra. É você que tem que tomar posse da palavra. A palavra tem que ser gerada no teu espírito, para que o teu espírito tenha comunhão, tenha conexão com o Espírito de Deus, e você volte a ser diligente, você volte a assumir o posto o qual Deus se formou, para que você possa, aleluia, dentro dessa esfera atuar. Essa semana, é bem verdade que isso é antigo, com certeza. Mas essa semana eu vi em um vídeo um rapaz, um homem, coach significa professor. E aquele espaço, um espaço que tinha 15 mil pessoas, e não é barato, é caro, 4 mil, 5 mil reais. E aquele homem ali lançando palavras de efeito, e as pessoas chorando, 4h30 da manhã. As pessoas, elas deixam de acreditar na palavra de Deus, para acreditar em palavras de efeito, que às vezes não vai gerar o resultado que a palavra de Deus faz, porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus dá saúde, a palavra de Deus dá direção para você montar um negócio, a palavra de Deus, ela vai te levar a você ter conexão com Deus. Mas as pessoas preferem, não que eu seja contra, eu gosto até de ler algumas coisas também, tenho até alguns livros em casa. Mas nós não devemos, queridos, deixar a doutrina por questões que não duram, por questões que não vão perdurar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos todo mundo usava, hoje ninguém nem quer saber lá, já passou a vez, agora está no Brasil. É tempo de nós voltarmos, queridos. Neemias não precisou de um coach para ir dizer: não, se levanta, vai com poder. Não, ele foi porque ele se edificou no Senhor. Ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi buscar a autoridade de Deus para vencer os demônios.
Como que nós venceremos, queridos? Aleluia, aplauda ao Senhor se é para você aplaudir. Cuidado, Raul, senão eu te pego lá fora. Então Neemias, ele foi um homem justo. Neemias foi um homem justo. Se você quer que a justiça de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, seja justo. Ser justo não é bobo. Ser justo é você ter o caráter de Cristo. Ser justo é você tomar as decisões corretas. Neemias, ele foi um grande reformador, queridos. Como que eu vou reformar a minha vida, sendo que o pecado havia destruído com a palavra de Deus? É só a palavra de Deus que vai nos reformar. Se não for a palavra de Deus, não vai ter reforma. Se puder voltar como estava Raul. Então, irmãos, nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos pegar esses métodos aqui que Neemias colocou para a sua vida e aplicar em nós como igreja. Aplique na sua vida como igreja. Vai orar, vai jejuar, vai buscar ao Senhor. Diz o verso 2:19 que Neemias, ele vence o primeiro demônio do demônio chamado escárnio, porque os homens estavam escarnecendo dele. Quando você é definido em Deus, quando você é curado no Senhor, e eu louvo a Deus que esse é o tempo onde está falando de cura na igreja, e Deus tem falado de cura, e de cura, e de cura, e de cura. Você não é curado se você não quiser. Neemias, ele era definido em Deus. Neemias não dava ouvido a terceiros. Neemias não parava para investir o tempo emocional dele dando ouvido a demônios. Porque às vezes o diabo usa pessoas, crentes, não crentes. Ele usa quem der lugar a ele. Quem der lugar a ele, ele usa, irmão. O diabo é espírito, nós também somos espírito. Se você der lugar a Deus, o Espírito de Deus vai te usar. Se você der lugar ao diabo, é o diabo que vai te usar. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, queridos, como que ele vence? Se você leu 2:19, está lá. Como que ele vence esse demônio do escárnio? Com a confiança em Deus. O salmista, ele traz uma instrução para nós no 37, Salmo. E ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais ele fará. A irmã Cida, ela orou aqui, ela dizendo: Senhor, às vezes nós falamos que confiamos em Ti, mas temos dúvida, ou medo, ou incredulidade da Tua palavra. Não é o tempo, queridos, porque a incredulidade também não deixa de não ser um demônio atingindo e manipulando. É tempo de nós vencermos qualquer tipo de escárnio, querido, pela palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aonde que está a nossa esperança? Aonde está a nossa confiança? A Bíblia diz no 4:3 que a ira veio sobre aqueles homens, e aqueles homens desprezavam Neemias. Aqueles homens lançavam palavras de desprezo sobre a vida de Neemias, mas Neemias sabia que ele veio para fazer uma grande obra, e a grande obra, ele diz: eu não vou parar. Se eu descer, eu perco tempo. Eu estou focado, porque foi Deus que me enviou, foi Deus que me levantou, e agora a autoridade está sobre mim. Nada vai me deter, porque Deus está comigo. Será que Deus estava só com Neemias? Será que Deus é Deus só de Neemias? Quem é o nosso Deus, irmãos? É onde nós estamos investindo o tempo. O seu Deus é onde você tem investido o tempo. Às vezes nós estamos em um processo de decadência terrível. A pastora Amanda falou aqui no louvor, dizendo: às vezes a nossa alma geme, mas nós alimentamos a nossa alma com outros tipos de coisas. Porque às vezes pensamos assim: Deus tarda, mas não falha. Como que Deus tarda, irmãos? Por que nós pegamos uma doutrina maligna, inserimos dentro de um contexto de uma verdade e falamos: não, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus demora muito.
Foi falado aqui através do louvor. Essa situação pode levar você a amadurecer e se tornar mestre nela, para que você, quando encontrar pessoas com a mesma dificuldade, você tenha a autoridade de dizer assim: não, possa continuar firme em Deus. Não, se você quiser, eu venho aqui contar o meu testemunho para você. Se você quiser, eu venho orar com você, porque Deus me deu autoridade nesta área. Eu passei por ela, eu venci ela. Não esqueça dos feitos de Deus sobre a tua vida. Eles estão vivos, são memoriais da tua vida. Por quê, irmãos? Nós vivemos dias bons e dias maus. A nossa história ela é construída de dias bons e dias maus. Agora, uma coisa diz Efésios, que para você vencer o dia mau, você tem que estar revestido do Senhor. Então se revista do Senhor. A Bíblia diz no 4:7 que Neemias vence a conspiração. Como que ele vence? Ele não desce. A Bíblia diz que os homens chamam ele cerca de 5 vezes para intentar o mal contra ele. A Bíblia diz que os homens levantam conspiração contra ele, intenta malignidade contra a vida dele, mas ele fica firme no propósito. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para nós que estamos aqui essa noite. Sabe o talento que você tem? Um dia Deus vai te cobrar por esse talento que você tem. Nós iremos prestar conta dos nossos talentos. Poxa, pastor, mas que talento que eu tenho? Não sei, é você quem sabe. Diz a Bíblia em Atos, uma mulher chamada Dorcas, o talento dessa mulher era costurar para ajudar os irmãos necessitados. Aleluia. E a Bíblia diz que ela fazia com amor, com diligência. A Bíblia diz que ela era exigente, ela fazia, sabe? Ela colocava todo o seu ser naquilo, porque era tudo que ela tinha para investir a vida dela em vidas. Mas diz a Bíblia que um dia o mal chegou sobre a vida dela e ela morreu. Mas ela tinha depósitos diante de Deus. Aleluia, oh Espírito Santo. A excelência da vida dela estava no altar do Senhor. E a Bíblia diz que os irmãos agora vão chamar os apóstolos vêm e oram e a vida volta à vida dela. E eu quero chamar a minha e a tua atenção. Qual é a excelência que eu e você como igreja nós temos feito lá fora? Nós temos investido em vida. Qual, queridos? Como está o teu evangelismo? Como está o teu nível de oração? Como está o teu nível de consagração? Como está o teu nível de comunhão? Como está o teu nível de fidelidade para com o eterno? Como está o teu nível de obediência e de submissão diante do grande eu sou, daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a luz? Oh, aquele que te tirou da escravidão e hoje você tem uma identidade, você pode até declarar: eu sou filho de Deus. Como está o teu nível de comunhão com Ele? Então, queridos, Sanbalat e Tobias tentou desanimar Neemias de todos os jeitos. Neemias não desanimou. E hoje, com palavras as pessoas desanimam. Com a atitude de pessoas, as pessoas deixam Deus. Com situações que às vezes Deus quer mostrar para Ele e para nós quem Ele é, nós desanimamos, nós abrimos mão, nós falamos: não, Deus, se for assim eu não quero, estou fora. Deus não perde, irmãos, Deus não é perdedor. Tinha um rapaz aqui chamado, vou falar o nome dele para não expor ele. Ele morreu a semana passada. Esse rapaz estava na igreja, firme. 1 Coríntios 15, verso de número 33 diz que as más conversações, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes ou o bom coração.
E ele desistiu da igreja. Pessoas corromperam ele. E ele foi roubar. Segundo ele, não deu certo. Ele estava com algumas pessoas, as pessoas todas morreram. Segundo ele, não sei se é verdade, eu não estava lá, amém, glória a Deus por isso. Diz que dispararam uma metralhadora nele, só pegou uma bala na espinha, ele ficou na cadeira de roda. Ele veio um tempo aqui, Deus usava pessoas para falar com ele, Deus me usou várias vezes para falar com ele, e ele não quis servir ao Senhor. Mas mesmo na cadeira de roda, ele estava nos vícios, não queria ao Senhor. A Deus levou ele para um tempo de cura no hospital, ficou um tempo recluso, não podia ninguém nem visitar. Até que essa semana o Senhor o recolheu. Eu tenho a certeza que o diabo até matou a carne, mas o espírito e a alma não. Então, queridos, nós devemos entender que o diabo ele vai se levantar. O pastor Carlos falou domingo à noite aqui, e isso é uma verdade absoluta. Quando nós nos aproximamos de Deus, o diabo ele se levanta, mas ele se levanta por um tempo, porque diz a palavra: se sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Deus não é um Deus perdedor, irmãos. Deus nunca perdeu uma batalha. Oh, querido, se encha de Deus, se anima com a palavra de Deus. Se você não tem se animado com a palavra de Deus, olha para a eternidade, porque de lá vem para a tua vida o poder do alto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, como que Neemias vence o desânimo com uma coragem dentro da sua constância? A Bíblia vai dizer, não vou ler para você para nós ganharmos tempo, mas a Bíblia vai dizer algo muito profundo e poderoso, que até as crianças trabalhavam na construção, uma com a mão na espada e com a mão na ferramenta de trabalho. Todos vestiram a camisa. E nós temos vestido que tipo de camisa com relação ao reino de Deus? Sabe, queridos, às vezes a gente vê algumas coisas de algumas religiões que nós paramos assim, mas Senhor, por quê? Se você levantar às 5 horas da manhã e ligar a televisão, você vai ver um local ali na Zona Sul que cabe 10.000 pessoas, Padre Marcelo Roça, não vá lá não, tá? Então, lotada de pessoas 5 horas da manhã. Agora, se eles estão 5 da manhã, que horas que eles saem da casa deles? Essas pessoas podem viver milagre? Claro que pode. A fé deles estão para viver o milagre. Só que a nossa fé não está para viver o milagre. Nós temos que ter a fé para viver a restauração. A restauração da vida eterna. Então entendam uma coisa, queridos. A obra do Senhor precisa ser concluída na minha vida e na tua vida de uma vez por toda. Há aqueles que desistem da família, desistem da mulher, procuram uma mulher melhor dentro da sua visão. Famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos. Sabe, por causa das suas prepotências, das suas arrogâncias, por causa do egoísmo, pessoas que desistem de uma carreira a qual Deus levantou para ela, pessoas que desistem dos sonhos que Deus colocou na vida dela, pessoas que desistem de uma igreja, porque às vezes achou que não era e sai e vai embora. Oh, queridos, que tipo de cristão que nós somos? Que tipo de igreja que nós somos, irmãos? Será que de fato nós vamos entrar no céu, queridos? Eu penso isso todos os dias, irmãos. Todos os dias eu penso isso. Bem verdade que aqui tem alguns novos. Você está no processo de conhecimento, de libertação. Mas eu estou falando daqueles que já são velhos. Sabe, querido, pessoas próximas de nós, que nós quebramos o relacionamento por coisas pequenas. Oh, queridos, como que nós declaramos que somos igreja, se quebramos o relacionamento com nossos irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, querido, segundo mandamento, não é uma opção, é de fato um mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, por que eu não amo meu próximo? Porque eu não me amo.
E você deveria falar pelo menos 4 ou 5 vezes por dia: eu me amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus te deu o dom da vida. Deus te deu o Espírito Santo. Deus está te dando a oportunidade de você ser alguém relevante, de você ser alguém de referência na terra. Então é tempo de nós vencermos os desafios. É tempo de nós nos posicionarmos dentro daquilo que Deus tem para nós, não olharmos para a direita e nem para a esquerda, porque isso também é uma instrução de Jesus. Nós estamos num caminho, irmãos. Abre a sua Bíblia em Jeremias, vai mais à frente um pouquinho, por favor. Jeremias 25. Por que essa desgraça veio sobre a vida deles? É tempo de você construir os seus muros de autoridade. É tempo de você construir os seus muros de santidade. É tempo de você construir os seus muros de uma nova unção de Deus sobre a tua vida. É tempo de você construir os seus muros de paz no teu espírito. É tempo de você construir os teus muros de um depósito diante do Eterno, de oração, de consagração, de fidelidade. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Antes de eu ler, eu pensei muito sobre isso hoje. Hoje não, ontem. Quando eu estava buscando alguma coisa para hoje. E eu lembrei que há 10 anos atrás, uma pessoa falou assim: cara, você é louco. Um irmão falou assim: cara, você é doido. Perdoe-me essas expressões. Há 10 anos atrás, ele falava assim: como que um tempo tão difícil, onde a igreja não quer nada, você quer ser pastor? Você quer desenvolver ministério? Eu falei: não, querido, não é eu que quero. É Deus que está querendo que eu faça isso, que eu assuma essa responsabilidade. E com certeza Ele vai me entalhar para isso. Por mais que doa, mas Ele vai me preparar para isso. Então as pessoas sempre, elas vão querer fazer com que você desista. E se você não for maduro em Deus, de fato, você desiste. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós desistamos de alcançar a promessa da vida eterna. O diabo quer que nós desistamos, aleluia, de ser uma referência de Deus aqui na terra. Porque Neemias se tornou uma referência. Os demônios perderam com relação a Neemias. Só que diz o texto sagrado de Jeremias, o profeta, diz assim, verso número 4. Vamos ler aí, por favor. Glória a Deus. Tem aí, Yuri, no computador aí? Então põe aí, por favor, Yuri. Uma mesma tradução. O evangelho, irmãos, eu já estou concluindo. O evangelho, ele é um evangelho de recompensa. Por que, pastor, que o evangelho é um evangelho de recompensa? Tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vencer dará todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre a Bíblia vai trazer uma recompensa para você. E o evangelho, ele é um evangelho libertador, irmãos. O evangelho é um evangelho libertador. Agora, quando, pastor, que o evangelho vai me libertar? Quando você deixar de ser ouvinte e passar a ser praticante. Porque se eu ouvisse o evangelho me libertasse, puxa, estava maravilha. Não, irmãos. Tem que ter uma harmonia de ouvir e praticar. Nós praticarmos alguma coisa é bom. Já eu leio, segura aí. Uma das coisas mais terríveis que se torna ter uma batalha espiritual ou uma guerra espiritual, como você queira, é você amar quem te odeia. É você amar aquele que calunia você.
É você amar aquele que fala mal de você. E você olha para dentro de você e diz assim: não, eu tenho que amar, porque se eu não amar, eu não tenho o atributo de Deus na minha vida. Então, queridos, esse é o tempo de nós, sabe, permitimos que o Espírito Santo jogue um balde de água gelada em nós, para a gente, sabe, acordar e dizer: não, eu preciso melhorar em Deus, porque Jesus morreu por mim, porque teve pessoas dentro da Bíblia que amou até dar a sua vida. Sabe, queridos, quando você lê a palavra de Deus, aconselho você a aplicar o sermão da montanha sobre a sua vida, Mateus capítulo número 5, só do 11 ao 13. Se você ler aquilo ali todos os dias, faça o seu devocional naquilo todos os dias, você vai entender a proposta de Jesus. Uma delas é: bem-aventurados sois vós quando serem injuriado, caluniado, difamado e mentir e todo mal contra vós. Aí vem a recompensa. Alegrai-vos e exaltai no Senhor, porque será grande o vosso galardão. Eu amo quando alguém fala mal de mim. Eu amo, porque eu sei que eu estou num caminho certo e o meu galardão lá será maior. Aleluia. Isso é evangelho, irmão, passou disso. Agora não é porque a pessoa fala que você vai, sabe? Deixa, queridos, Deus justifica você, é assim que ocorre. A justificação vem de Deus para a tua vida. Esses homens intentaram escrever até uma carta: ó, nós vamos mandar dizer para o rei que você está rebeliando contra ele. Mas eles esqueceram que Neemias estava lá por uma voz profética, por uma autoridade humana, para executar algo tão importante. Por que você acha que você está aqui nessa noite? Porque Deus olhou para você, viu você tão bonitinho e bonzinho. Nós não prestamos, irmãos, essa é a realidade. A Bíblia disse que a minha justiça não passa de um trapo de imundície. E às vezes nós queremos ser melhor um do que o outro. Não, queridos, nós temos que viver unidade. Nós temos que estar dentro do mesmo propósito, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo amor, aleluia, uma mesma fala, tudo isso em um só Espírito. Filipenses 2:2. Então, queridos, diz o texto sagrado para a gente concluir aqui. Jeremias 25:4 diz assim: também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e invocando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos, nem inclinaste vós os ouvidos para ouvir. 5. Quando dizeis: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da sua maldade, das suas ações, aleluia, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais para sempre. É para sempre, irmãos. Nós estamos caminhando para sempre. A eternidade é eterna. A eternidade não tem fim. Ah, queridos, eu amo quando eu leio que Jesus diz que alguns vão julgar a terra com eles, que alguns vão reinar com ele, e eu quero fazer parte disso e lutarei para ter essa qualificação lá em cima, em o poder do nome de Jesus. Quem de fato nós somos, irmãos? Quem nós somos? Será que nós já nos conhecemos? Por isso que eu falei para você, fale para você que você se ama. Mas cada vez que você falar eu me amo, aí você olha para dentro de você. Aí se tem alguma erva daninha ou alguma semente que Deus não plantou, declare: Senhor, eu estou arrancando e lançando fora. Porque eu sou o ambiente da tua glória, Senhor. Eu sou o ambiente da tua glória.
e o Senhor me chamou para estar dentro do teu propósito, aleluia. E um dos propósitos de Deus, sede santo, nós precisamos ter a santidade para que nós possamos ouvir a voz de Deus, distinguir a voz de Deus e executar a voz de Deus. Então, queridos, como que eu vou construir os meus muros, pastor? Faça a oração que Neemias fez. Pastora Amanda falou, se arrependa. As 3 coisas que Neemias foi levar para o povo foi, sabe, a construção do muro, a instrução para o povo através da vida dele de Esdras, e a consolidação da obra de Deus. Ele teve batalha, teve, nós teremos batalha, teremos, mas se você se permitir ser treinado pelo, aleluia, o poderoso, aquele que é dono do exército, general, aquele que nunca perdeu uma batalha, você será vitorioso. A vitória é certa, irmãos. Não desista, não permita o diabo trazer palavras que vai tirar você do foco de Deus. Então nessa noite, queridos, em o poder do nome de Jesus, abra o seu coração em o nome de Jesus. Sabe, não aceite o que você está passando. Se você não sabe lidar com isso, procure alguém que possa te ajudar, alguém que possa dar direção para você. Mas não aceite isso, porque Romanos 2:12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, ou com esse estado, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver a vontade de Deus? Queremos. Então vamos viver em um poder do nome de Jesus. Fica de pé nessa noite. Em o nome de Jesus. Foque em transformação de vidas. Se você está dentro da sua casa e você ainda não é liberto, se liberte, porque através da sua vida Deus quer salvar outras vidas. O reino é multiplicação, irmãos. E nós temos o DNA de Cristo em nós. Nós temos o DNA de Cristo em nós, então nós temos que estar dentro desse propósito. Sabe, não se permita ser um relaxado espiritualmente. Não se permita ser um prevaricador da palavra, porque Deus elegeu você. Deus deu a você o ministério da reconciliação. Então passe a ter uma vida de oração. Isso não vai te matar. Deus, ele se manifesta nesses momentos. Não espere as coisas ficarem ruins para você orar. Sabe, admita os seus erros, admita o pecado, mas acima de tudo, se transforme para que você possa, através do Espírito Santo, transformar vidas. O negócio de Deus sempre foram vidas. Deus não morreu por carro, Deus não morreu por casa, Deus morreu por vidas. E se você está dentro do propósito, não importa, isso vai chegar até você. Se você tem o dom da riqueza, Deus vai alinhar, Deus vai trazer isso, não para a sua glorificação, para a glorificação dele, mas tudo isso com os princípios do reino. Feche seus olhos. Só você sabe onde os seus muros estão ruins. É só você que sabe. Só você sabe aonde as portas estão abertas. Talvez seja a porta da falta de perdão. Talvez seja a porta do arrependimento. E eu convido você nessa noite a sair dessa escuridão. Tudo que está oculto dentro de nós, irmãos, é trevas. Mas a partir do momento que você fala, a partir do momento que você expõe, por isso que eu falei, procure uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa que não vai te julgar, não vai te criticar, não vai te condenar, mas uma pessoa que mesmo que te exorte, mas exorta com amor. Ore ao Senhor nesta noite. Fale para Deus aí, através do Espírito, quais foram as portas que você abriu e o diabo entrou e os demônios entraram e hoje está te assolando. Ore ao Senhor nesta noite, é só você que pode fazer isso. Eu posso fazer por mim. Está dentro de você.
mas aquele que te fez te conhece. O Espírito Santo nessa hora está te ajudando a você chegar até diante de Deus. Não tenha vergonha de Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu ajudador. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer, Senhor. Senhor, ajuda-me também a eu construir os meus muros, Senhor. Eu tenho, Deus, alguns muros de anseio, Senhor. E nesta noite, Deus, ajuda-me, Senhor, a estar maduro, Senhor, para conquistar aquilo que eu espero que vai ser para o teu reino também, Pai. Por isso, nesse tempo, a tua igreja está aqui. Ela não é minha, ela é tua, Senhor. Eu peço a ti que nesta noite o Senhor envie anjos para cortar correntes, abrir, Senhor, algemas nessa noite. Eu peço a ti, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, visite a alma, Senhor, o coração e o espírito de cada um que está aqui, Senhor. Diz a tua palavra que o teu Espírito esquadrinha, Senhor. Diz a tua palavra que ela é tão viva que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela vai até a junta, Senhor, das medulas e dos ossos, Senhor. E nesta noite, cada ser que está aqui, que está respirando, Senhor, Eterno, Senhor, nesta noite, traga a tua cura, Senhor, no espírito, a tua cura na alma, em o poder do nome de Jesus. Pai querido, diz a tua palavra que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então obras não podem ficarem ocultas dentro de nós, Senhor, mas elas têm que ser externadas, Senhor. E que nesta noite o teu Espírito possa trazer esta consciência a cada um, Senhor, em o poder do nome de Jesus. Pois diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos amou de tal forma que deu o teu Filho, Senhor. E às vezes nós pisamos na bola contigo, mas nessa noite, em o nome de Jesus, ajuda os teus filhos, Espírito Santo, a se reconstruírem em o poder do nome de Jesus, a enfrentar o que tenha que enfrentar. Mas nesta noite enviam anjos treinados e habilitados, Senhor, para estar ao dispor dessas pessoas. Por isso eu quero te louvar nesta noite e te engrandecer, Senhor. Que nós possamos ter o teu caráter, Senhor, em o nome de Jesus. Que nós possamos ter uma fé resistente, como Neemias teve. Que nesta noite o discernimento do teu Espírito esteja em nós, para nós discernirmos dentro das decisões que iremos tomar, Pai. Que nós sejamos maridos melhores, pai melhores, cidadãos melhores, Senhor. Que nós possamos ser filhos espirituais melhores em Ti, para que o Teu reino seja expandido em o poder do nome de Jesus. Amém, Senhor.